Uma nova voz entra no ar. Programa Saúde Total. Realização Igreja Adventista do Sétimo Dia. Movimento de Reforma. Olá, amigo ouvinte da Rádio Continental, amigo ouvinte dos programas Saúde Total, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Saúde Total na companhia do nosso querido Senhor Jesus, nosso querido Deus. E queremos desejar a você uma ótima segunda-feira, um ótimo dia, que você possa ser vitorioso em todos os desafios desse novo dia, claro, sempre na direção de nosso bom Pai Celestial. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando mais uma semana Saúde Total. Hoje, nosso primeiro programa desta nova semana. E queremos cumprimentar a você com aquele aí maravilhoso bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja ao vosso lado. E estamos então aí juntos para mais uma manhã Saúde Total, para mais um programa, e nós queremos que você realmente possa aí alcançar um ótimo dia nesta segunda-feira, hoje dia 22 de fevereiro de 2016. Hoje nós vamos para a mensagem, nós vamos para o momento da reflexão, que é o nosso primeiro quadro para iniciarmos aí o Saúde Total. Olá, querido amigo, querida amiga, é um prazer falar com você neste dia. Que Deus possa derramar uma bênção especial sobre a sua vida, sobre a minha, e assim que a cada dia possamos crescer na sua graça, no conhecimento da verdade e no amor a Deus e ao próximo. A mensagem de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa mensagem é do profeta messiânico. Isaías anunciou a vinda de Cristo pela primeira vez. Anunciou também os desfechos finais da história desta terra. E também anunciou que Cristo voltaria novamente. E aqui nesta passagem nós encontramos o anúncio da vinda de Cristo pela primeira vez. E as palavras utilizadas aqui, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, caracterizam a Cristo como sendo Deus verdadeiro. Por meio da divindade de Cristo, nós podemos sermos salvos hoje. Cristo nos deixou exemplo de obediência, Cristo nos deixou exemplo de amor ao próximo. Nós vemos no relato bíblico, no Novo Testamento, principalmente, as obras que Ele fez. E no fim da sua história, passando aqui os 3 anos e meio com os seus discípulos, Ele fechou esse período com a sua morte. A morte de Cristo na cruz do Calvário, por você e por mim. Jesus Cristo quer nascer novamente no seu coração e no meu coração. Jesus Cristo quer nascer não somente um dia, mas todos os dias da nossa vida. Jesus quer que você abra a porta do seu coração. Jesus quer que nós façamos dele o nosso melhor amigo, o nosso Pai amoroso, o nosso Príncipe da paz. Somente Jesus Cristo pode nos dar a eternidade. Em João 14,6 nos diz que Ele é a vida. As palavras exatas são: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como já dissemos em alguns vídeos anteriores, Jesus não tem vida eterna. Ele é a vida eterna. Jesus não tem o caminho. Ele é o caminho. Jesus não tem a verdade, mas Ele é a verdade. Jesus, neste dia, quer fazer de nós um instrumento nas suas mãos, para levar a mensagem a outras pessoas, para levar as pessoas aos pés de Cristo, para que outras pessoas o aceitem também, assim como nós,
como um Salvador pessoal. Jesus quer nascer hoje nos nossos corações. Estamos dispostos a aceitar? Estamos dispostos a abrir a porta do nosso coração? Estamos dispostos a viver com Ele pela eternidade? Se esse é o nosso desejo, que Deus nos abençoe. E se esse não é o nosso desejo, oremos a Deus para que Ele transforme o nosso coração, para que Ele transforme a nossa vida. Que Deus nos abençoe neste dia e que Jesus possa nascer no teu coração e no meu coração. Acompanhe agora a fazermos uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Te pedimos, ó Pai, que nos ajudes a aceitar o nosso Salvador Jesus Cristo. Te suplico. E em Seu nome oramos e agradecemos. Amém. E lembre-se, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não mudará. Estamos de volta com Saúde Total, agora 8h26. 8 horas 26 minutos. Estou aqui no começo do horário, né? Normal, saímos do horário de verão, aí eu estou aí meio dando uma... Mas tudo bem, 8h26, né? Saímos do horário de verão, muita gente gosta e muita gente que não gosta. Então estamos aí no horário, nosso horário normal, né? Agora 8 horas 26 minutos. E queremos agradecer a você, ouvinte, que sempre está ligadinho no nosso programa Saúde Total. E nós tivemos sábado, né, dia 20, o nosso primeiro encontro dos ouvintes Saúde Total, aniversário da nossa igreja aqui em Cascadura. Foi uma grande bênção, foi muito bom. Conhecemos ali nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço, tá, para todos os ouvintes que estiveram conosco aí no programa Saúde Total. Se você quiser dar uma acompanhadinha, né, aí nos fatos deste evento, é só você entrar no nosso Facebook, tá? Entra lá, Programa Saúde Total do Rio de Janeiro, não é isso, né, Noederson? Programa Saúde Total do Rio de Janeiro, lá no Facebook estão fotografias, ali estão algumas fotos, né? E para você que não pôde ir, estar aí acompanhando um pouquinho do que aconteceu, tá bom? Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes, mas eu tenho aqui alguns que a gente conversou com eles, inclusive vamos estar orando, já estamos orando, mas vamos orar aqui mais uma vez pela Lúcia e sua família, tá? Seus filhos, Edicleia, Edilcleia, a Dona Ieda, Maria Lúcia Fernandes, o seu esposo Reinaldo Moreira. Queremos também mandar um abraço aí para Osana Câncio, para Vera Lúcia, Rosângela Ferreira, a Vanusa, tá? E o irmão Luiz. Quero mandar um abraço para a irmã Maria do Carmo, a nossa ouvinte, sempre ligadinha. Ana Lúcia dos Anjos também, tá? São algumas pessoas que nós estivemos ali conversando um pouquinho. E claro, né, tem alguns ouvintes, não consegui falar com todos pessoalmente, mas os nossos outros companheiros conversaram, né? Deram aí a sua atenção e nós agradecemos muito a sua presença ali no nosso encontro. Mês que vem, terceiro sábado, com a graça de Deus, terá mais, né? Muito obrigado a você que foi e que possamos aí ter, né, um companheirismo cada vez mais
próximo aí com os nossos ouvintes, tá? Quero mandar um abraço também, ele deve estar na escuta aí, o nosso querido terapeuta e também amigo aqui do programa e companheiro, né, do Saúde Total, o Márcio, né, Márcio Adriano. Um abraço aí, Márcio, bom dia para você e para toda a família também. Bom, você já sabe, né? Agora 8h30, tá? A Daniela está aqui para atender você, amigo ouvinte. 3390 1422. Pode ligar que está aberta a sua oportunidade de fazer a pergunta, tirar dúvida, né? E aí pedir uma dica de saúde, o que seja, tá bom? Você precisa de alguma informação, alguma dica, pode ligar. Pedido de oração, liga para cá, deixa o seu nome para entrar aqui em nossa lista de pedidos de orações, tá bom? O telefone então, 3390 1422. O e-mail, você pode também mandar sua pergunta, sua sugestão. Por exemplo, você pode também, se você gostaria que a gente abordasse algum assunto, por exemplo, eu gostaria que vocês abordassem o assunto da fibromialgia, por exemplo, né? Então, aí a gente pode encaixar dentro do programa Saúde Total esse assunto, tá? Fica à vontade, tá bom? E-mail é saudetotalrio@gmail.com. saudetotalrio@gmail.com para você participar pelo e-mail do Saúde Total. Aí o canal no YouTube para você indicar alguém para ouvir, para na verdade acompanhar aí no YouTube. Programa Saúde Total Rio de Janeiro. Tá? Você pode acessar o canal YouTube, Programa Saúde Total Rio de Janeiro, e você pode assistir os nossos programas que são gravados, tá? Estes programas são gravados e depois o Noederson, o nosso homem da mídia, ele coloca lá no YouTube para você relembrar, ou aquele que você perdeu, você pode assistir ali no YouTube. Beleza? Então tá combinado, viu? Então mande a sua pergunta que eu estarei com carinho atendendo a sua pergunta, tá bom? 8h32, e hoje, como nós combinamos na quinta-feira, nós vamos continuar falando sobre conhecendo os nossos inimigos. Você se lembra que nós falamos, né, sobre os três aí principais, podemos dizer assim, ou mais familiares, né, inimigos que estão em nossa cozinha e estão na alimentação hoje moderna. Quem são eles? Vamos lembrar? Sal, açúcar e gordura. Então nós abordamos um pouquinho sobre o assunto, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os cuidados que nós precisamos ter com estes ingredientes, com estes inimigos da saúde, tá? Então nós falamos, você se lembra, que o consumo de açúcar, tá? Açúcar especialmente de origem refinada, tá? O próprio açúcar cristal, ele deve ser usado com muita cautela. Por quê? É a principal razão no qual, nos últimos 30 anos, aumentou drasticamente o número de obesos e diabéticos, tá? E não só isso, o açúcar, ele também está relacionado com o surgimento de várias outras doenças, especialmente doenças hoje do estilo de vida ocidental, que são doenças cardíacas, hipertensão e muitos casos de câncer também, tá? E realmente o açúcar hoje ele figura como um inimigo
terrível para a saúde humana. E o sal, tá? Falando aí do sal, o sal também, como nós explicamos também, estes três ingredientes, o sal, o açúcar e a gordura, por que é tão difícil evitá-los, né? Por que é tão difícil evitá-los? Ou porque as pessoas insistem em usar de uma maneira tão assim, acima do seguro, acima do necessário. Porque exatamente esses três ingredientes, eles são responsáveis por aumentar grandemente o paladar, aumentar o sabor dos alimentos. Então é por isso, né, que acaba se tornando tão difícil evitá-los. Né? As pessoas têm o hábito de comer com uma saleira ao lado, não é verdade? E todo momento colocando sal. Tem pessoas que são viciadas assim. Né? Se não tiver sal, a comida não tem graça. Se não comer aquele doce todo dia, parece que vai ter aí, né, realmente um surto nervoso, não é verdade? E a gordura? Se não tiver gordura, não está gostoso. Então essa é a realidade. Por que eles são perigosos? Porque eles são gostosos, né? Porque eles são gostosos, eles tornam a alimentação mais prazerosa. Então aí que vem a questão da conscientização, aí vem o fator da reeducação, tá? Ou você domina o seu paladar, você coloca ele em sujeição a um critério saudável, ou você, aquele que não respeita os limites, vai infelizmente colher as consequências. Os resultados serão, sem sombra de dúvida, prejuízos à sua saúde, mais cedo ou mais tarde, tá? E hoje nós temos acompanhado que isso tem vindo muito cedo, tá? É só você fazer uma análise na obesidade infantil. É muito cedo, não é? Muito cedo a consequência. Então, muitas vezes a obesidade infantil está acompanhada com a genética. Os filhos já estão pagando, muitas vezes, a conta muito alta da transgressão da lei da saúde de seus pais, na genética. Então, bebês e muitas vezes aí crianças ainda nem chegam à fase escolar, já estão com sobrepeso, obesas, certo? O que está por trás disso? Exatamente o uso desequilibrado, especialmente do açúcar e da gordura, tá? E outros fatores, não é isso isoladamente, mas estamos falando mais exclusivamente do fator sal, açúcar e gordura, que são os componentes hoje que tornam saborosos os alimentos e são largamente usados. Falando do sal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, deve-se ingerir entre 4 a 6 gramas por dia. Vamos então aí à quantidade desses ingredientes. O que isso corresponde? 1 colher de chá por dia, distribuído em todas as refeições. Então, essa é a quantidade aí sugerida, a quantidade segura, tá? Agora, veja bem que pessoas que ingerem alimentos industrializados, né? Um salgadinho, por exemplo, biscoitos, ali tem sódio, ali tem sal. Então, todo o contexto da pessoa de se alimentar no dia deve ter essa quantidade aí, tá? Então, precisa-se fazer aí uma avaliação, né, na sua dieta, como que você tem utilizado. Você sabia que existem diferentes tipos de sal?
Entre eles nós podemos destacar o seguinte: nem todos os tipos de sal contêm a mesma quantidade de sódio, tá? Então, o sódio é um ingrediente ali no sal, certo? Por exemplo, trocar o sal refinado por outro tipo de sal pode ser uma alternativa, tá, saudável para evitar especialmente a hipertensão. Por exemplo, eu acredito que o mais comum e utilizado é o sal refinado, ou sal fino, né? Ele é o mais utilizado no Brasil e ele contém 400 miligramas de sódio em cada grama de sal. 400 miligramas de sódio, é alto, né? O sal light, ele é um pouco melhor, contém cerca de 50% a menos de sódio, tá? Existe também o sal grosso ou sal marinho. Sal marinho, esse é uma alternativa interessante, assim também a nível de experiência, a nível de testemunho. Esse é o sal que nós utilizamos com mais frequência, o sal marinho, tá? Ele é o mais ideal hoje, viu? Ele penetra menos, né, aí no nosso dia a dia. Cada grama de sal marinho, sal grosso, possui cerca de 420 gramas de sódio, miligramas de sódio, tá? E então essa é a opção mais saudável, o sal marinho, viu? No supermercado você vai encontrá-lo, tá bom? Com relação ao açúcar, tá? A inocente sobremesa depois do almoço não é inocente como muitos imaginam, tá? Diante de comprovados prejuízos que o excesso de açúcar tem provocado, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma nova diretriz: incentivar os países a reduzirem o consumo de açúcar para até 5% da dieta diária. Tá? Então, é uma questão de saúde pública mundial, o prejuízo que o açúcar tem trazido à saúde humana. 5%, isso se traduz, né, em outras linhas mais claras, em 25 gramas, né, de consumo máximo ao dia, algo em torno de 6 colheres de chá, ou pouco menos do que 2 colheres de sopa, tá? Olha que é pouco açúcar, hein? Essa é a indicação da Organização Mundial da Saúde. Como nós falamos, o problema, o fator aqui mais intrigante, amigo ouvinte, é exatamente o açúcar, o sódio e a gordura que está inserido nos alimentos industrializados. É fácil a gente controlar naquela refeição, naquele alimento que nós preparamos em casa. Agora é difícil, embora que tenha ali o rótulo, né, com a informação dos ingredientes, dos valores, mas fica bem mais complicado aí a pessoa ter um controle. Por isso é muito importante que você não abuse, não exagere, tenha cuidado com o consumo de alimentos industrializados, tá? Porque você nem sempre sabe a quantidade que você está ingerindo, né? Aqui traz um exemplo: uma latinha de 350 ml de refrigerante chega a ter 40 gramas de açúcar. Olha só, uma latinha. E quando a indicação segura seria 25 gramas por dia, já ultrapassou quase o dobro. Tá vendo por quê? Hoje
a utilização de refrigerante é uma coisa muito séria. As pessoas ingerem muito refrigerante. E junto com o refrigerante tem ainda o doce, né? É a bolacha, é o salgadinho. Então, por que a saúde, a questão das enfermidades hoje se tornou realmente aí quase fora de controle? Exatamente por esses inimigos estarem tão presentes no estilo de vida hoje moderno. Tá? Então nós já falamos a quantidade do sal, né, de 4 a 6 gramas, relembrando. Do açúcar, se você quer uma quantidade segura, no máximo 25 gramas de açúcar por dia. E lembrando, nunca refinado, tá? Nunca açúcar refinado. Se você puder utilizar, lembrando que o açúcar, vamos dizer assim, o doce, de primeira ordem, de primeira qualidade, eles estão presentes especialmente nas frutas, em alguns legumes, como a beterraba, por exemplo. Aí vem a frutose, a sacarose, de origem vegetal, tá? E é essas que não prejudicam, tá? Agora, já que hoje, né, é comum estar usando aí o açúcar, né, aí industrializado, primeiro dê preferência pelo mascavo, açúcar mascavo, depois demerara, né, e depois o cristal. E o refinado não use nunca. Essa é uma dica aí que a gente dá para você, tá? Então, se você puder usar o mascavo, o demerara, é bem melhor do que o cristal. E o refinado, a gente aconselha não usar nunca. Inclusive, o açúcar ele é tido como, não como um alimento, ele é um anti-alimento. Sabe por quê? Vem um outro problema, né? Ao utilizar o açúcar, o organismo entende, ele na verdade, ele não entende o açúcar como um alimento, então ele acaba ocasionando uma perca de minerais, entre eles, por exemplo, a descalcificação, tá? O açúcar refinado, ele é responsável por uma diminuição no cálcio do nosso organismo. Por que você acha que crianças que ingerem muito doce, elas enchem-se de cárie? Tá? Não é só pelo fato do contato com os dentes. O fator principal é exatamente a descalcificação. Tá? O açúcar é um ladrão de cálcio do nosso organismo. E aí é um outro grande problema, né, que o consumo de doces, especialmente açúcar refinado, traz à saúde humana. Tá? Então realmente é muito importante que você, amigo ouvinte, esteja a par destas consequências, né, que aí o consumo de açúcar traz para o seu organismo. Estamos falando do sal, do açúcar, né? Mas essa questão do açúcar é muito séria, né? Agora a questão de gordura, embora as gorduras tenham potencial para provocar doenças do coração, acidentes AVC, obesidade, hipertensão, elas não devem ser excluídas da dieta, né? Mesmo porque por quem está de regime precisa controlar o colesterol. Gordura faz parte, como eu falei, o sal faz parte, a sacarose, a frutose, né, que é o açúcar, especialmente dos vegetais, faz parte também. Só que nós devemos ter os critérios de limites e qualidade, né? Então, existe o sal saudável, marinho, né? Existem outros sais aí que hoje se consome também, que são aí mais saudáveis também, tá? O próprio açúcar, como nós falamos, e a gordura do mesmo jeito, tá? O papel das gorduras, elas são fonte de energia,
e fundamentais para a absorção de vitaminas e proteínas, e também na síntese de determinados hormônios, especialmente hormônios sexuais, tá? Então a gordura não pode faltar, ela é necessária para a nossa saúde. Agora, não significa, né, que a ingestão de gordura está liberada à vontade. É preciso respeitar o limite. Para uma pessoa com dieta de 2.000 calorias por dia, a quantidade de gordura recomendada é entre 400 e 700 calorias, tá? Do total de 2.000 calorias, então 400 até 700 calorias vem da ingestão de gorduras, tá? Ou seja, então desse total, 10% no máximo devem ser provenientes de gorduras saturadas, no máximo, tá? Quais seriam a opção, a melhor gordura? As chamadas insaturadas, tá? É preciso distingui-las e conhecê-las, né? Elas são encontradas em alimentos de origem animal, a gordura saturada, e elas são as mais vilãs, as que tem que ter mais cuidado, principalmente carnes vermelhas, peles de aves, nos laticínios, no bacon, tá? O azeite de dendê também, a margarina, o chocolate contém a gordura saturada, né? E as gorduras insaturadas, aquelas que são gorduras do bem, tá? E você vai encontrá-las no azeite de oliva extra virgem, no abacate, nas nozes, nas castanhas, tá? Então aí vem as gorduras que devemos priorizar, certo? As gorduras insaturadas, e essas que são mais saudáveis e até mesmo protetoras de enfermidades, protetoras do nosso organismo, da nossa saúde, tá? Então, por exemplo, uma gordura, quando se torna aí também muito prejudicial, a fritura, tá? Você que gosta de fritura, né? Você que tem o costume de fritar os alimentos, tome muito cuidado. Por quê? O azeite, né, o óleo, seja ele de soja, seja de milho, seja de girassol, não pode passar por aquecimento. Aí é onde entra um grande problema, né? Essas frituras que se consomem aí no dia a dia, no público aí, nas ruas, no comércio em geral, nos pastéis e outros salgados do gênero, aquele óleo, ele é reaproveitado ali, passa o dia, às vezes, sendo frito naquele mesmo óleo. E aquilo é terrível. Aquele óleo, ele se torna super saturado, tá? O aquecimento, superaquecimento. E aí, para piorar, né? Várias vezes aquele óleo passa o dia todo ali sendo fervido. Isso causa uma transformação ali na composição do óleo, tornando, né, ou formando uma substância por nome acroleína, tá? A acroleína é uma substância, tá, que se desenvolve através, né, do aquecimento do óleo, onde está altamente relacionado com o surgimento de células cancerígenas, tá? Então essa é uma questão muito séria e a pessoa realmente precisa se conscientizar. É gostoso, como nós já estamos falando. A gordura, né, a fritura torna o alimento saboroso, mas terrivelmente danoso, prejudicial
a saúde humana. Tá? Eu digo para você, não compensa você utilizar a fritura. Tá? É uma questão de hábito, Você pode ter certeza, a partir do momento que você for diminuindo, e você pode chegar ao ponto de não sentir nenhuma falta da fritura. Tá? Em nossa casa, graças a Deus, eu posso testemunhar a vocês que a gente não usa fritura, certo? Até mesmo, viu, amigo ouvinte, até mesmo um hábito muito assim, muito comum, e muitas cozinheiras acham que é indispensável fritar o alho, fritar o tempero, tá? Fritar a cebola, o alho, né? Dá aquele cheirinho gostoso e tal, aí você joga o arroz ali. Então, toda vez que o azeite ele passa por essa fervura, por esse superaquecimento, ele está se transformando em um produto, em uma substância prejudicial à saúde. Tá? Inclusive a fritura, ela também envelhece as células do nosso corpo. Elas causam doenças também intestinais. Tá? Então, analisando bem mesmo a questão, não vale a pena, tá? Não vale a pena usar frituras, certo? Substitua por alimentos assados. Pastel, não use frito, use assado, tá? Porque o processo é totalmente diferente. Tá? Eu espero, né, que você possa pensar sobre essa questão, né? Então, aqui nós temos algumas perguntas de ouvintes. 8h56, agora, a Maria Arlinda de Imbariê. Ela usa o Agisal. Pergunta se quem tem hipertensão pode usar. Ela é hipertensa. Então, amiga Maria Arlinda, é o seguinte: toda pessoa hipertensa precisa ter o máximo de cuidado com qualquer tipo de sal que seja, tá? Mesmo sal marinho ou agisal, qualquer que seja. Eu preciso, aqui me colocar a par desse agisal, porque eu não estou lembrado exatamente a composição dele, tá, dona Maria? Mas eu vou dar uma pesquisadinha, depois eu posso voltar a falar. Mas uma coisa é certa: qualquer tipo de sal é perigoso para os hipertensos. Deve ser reduzido ao máximo o sal nos alimentos. Qualquer tipo de sal, porque todos eles têm sódio. Todos os tipos de sal, uns mais, outros menos. Mas a questão está no controle do sódio. Tá, Maria? Então, deve-se ter cuidado, sim. Tá? Usar o mínimo possível. E uma forma, tá, dona Maria e a outros ouvintes, uma dica para hipertensos é fazer uma compensação. Você come o seu alimento normal, né, usando um pouquinho de sal, mas você deve compensar com uma quantidade maior de verduras, de vegetais, de frutas no seu dia a dia. Aí você vai estar proporcionando um equilíbrio ao organismo. Tá? Aos hipertensos eu deixo a dica: você pode ter um benefício muito, muito bom mesmo através do uso do pepino. Tá? O pepino, por conter uma boa quantidade de potássio, ele ajuda no equilíbrio da pressão, tá, Maria? Só que nunca deve colocar sal no pepino, não, tá? Nunca se coloque ou se tempere o pepino com sal. Por isso que as pessoas que colocam sal, ele solta um aguaceiro, né? O sal desidrata o pepino e torna ele indigesto.
Então, o suco de pepino é uma boa dica para quem tem hipertensão, tá? Você vai extrair o suco, se é um pepino médio, você pode com casca ou sem casca, tá? Especialmente sem casca, né? Para evitar o agrotóxico, descasca ele bem fininho e tome um copo de suco de pepino por dia. Ajuda muito no controle da pressão. E claro, né? Pode utilizá-lo na salada, tá, Dona Maria Arlinda? E uma boa quantidade de verduras, de frutas no seu dia a dia vão ajudar aí no equilíbrio da pressão, tá bom? Agora são 9 horas, vamos para o nosso intervalo. Na volta eu quero responder a pergunta da Eusa de Queimados, tá bom? E então a gente vai aí para um breve intervalo e eu espero você já na volta do intervalo. Estamos juntos aí ainda. A Oasis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oasis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. Estamos de volta, Saúde Total com você, 9 horas 5 minutos agora, e o tempo voa, né? O tempo está passando, estamos aí nos encaminhando já quase para o final do Saúde Total. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado você que sempre está ligadinho aí na Continental, acompanhando a programação e o Saúde Total, todas as manhãs das 8 às 9h30. Hoje estamos continuando, né, o assunto importante sobre conhecendo os nossos inimigos, e nós estamos abordando os inimigos mais presentes na alimentação, porque são, vou repetir para você ficar bem, bem ciente, estes são os ingredientes que tornam os alimentos mais saborosos. Sendo assim, precisamos ter muito cuidado, porque uma vez que é o que torna saborosos os alimentos, eles estão presentes aí largamente nos alimentos, especialmente alimentos industrializados, sal, açúcar e gordura. E por que as doenças aumentaram e estão aumentando tanto? Exatamente, faça a sua análise, faça a sua reflexão, viu, amigo ouvinte, tá? Olha, eu quero mandar um abraço agora para os nossos queridos amigos da equipe Palavra do Senhor, lá em Ribeirão Preto. Um abraço aí do Noederson, do Aloísio e também do Sérgio Bayer para vocês, o Júnior, o Rubens, a Karine e o Rodolfo. Obrigado por estarem aí conectados conosco, ouvindo, acompanhando e participando no Saúde Total. Também os amigos reformistas do WhatsApp, tá? Estão aí nossos companheiros também nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo. Amigos reformistas do WhatsApp, um abraço também do Noederson, do Sérgio Bayer e do Aloísio para vocês. Obrigado por estarem conosco, hein? Um bom dia para vocês. Bom, 9 horas e 8 minutos. Maria Arlinda, a sua pergunta, ela é sobre o uso do AgiSal. Realmente é muito importante, tá? E infelizmente, eu vou ter que ser sincero, né? Infelizmente eu vou ter que falar uma coisa ruim. Eu vou precisar ser sincero com a senhora, mas infelizmente isso vai trazer um ponto negativo, tá? É o seguinte, o AgiSal, ele é uma combinação
entre sal e realçador de sabor Ajinomoto. Então eu não quis assim de cara assim dizer com certeza, mas o agi vem de Ajinomoto, tá? Qual é a composição aí, o que está envolvido no Ajinomoto, tá? Consiste em envolver cada cristal do sal com glutamato monossódico. Aí está um grande problema, tá? Hoje eu trouxe o assunto para abordar do Ajinomoto, do glutamato, mas eu estou vendo que o tempo não vai permitir. Então amanhã eu vou falar sobre um grave problema, tá? Um grave problema de saúde pública que está ligado com Ajinomoto, tá? Então, Dona Maria Linda, eu recomendo, tá? Eu sugiro, né? Aconselho a senhora a substituir, tá bom? Substituir aí pelo sal marinho, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui novamente e eu vou falar no problema do glutamato. Qual é o problema? Onde está o glutamato? O que ele tem causado aí, né, de dificuldades na saúde humana, tá bom? Então, aí fica a sugestão. A Eusa de Queimados, um bom dia, Eusa, obrigado pela sua audiência. Ela pergunta sobre o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele fica entre o cristal e o mascavo. Tem pessoas que não gostam da cor e do sabor forte do mascavo, não é verdade? Talvez você que está nos ouvindo, é mesmo. O que o Sérgio está falando é exatamente o que eu penso. Então é o seguinte, algumas vezes, alguns ingredientes, por exemplo, um suco, a pessoa coloca o açúcar mascavo, dá a impressão de que estragou o suco. Tem um sabor forte, ele deixa o suco escuro. Então aí entra o demerara. Agora, se você tiver mel, é uma boa e melhor opção. Mas o demerara ele fica no meio, entre cristal e entre o mascavo, tá? Ok, Elza? Então o açúcar demerara ele fica, vamos se dizer, em segundo lugar aí para prevenir, né, os problemas que estão relacionados com o açúcar refinado. Então o mascavo, tá? O demerara e depois, por último, o cristal, tá? Mas não deve abusar, não. Nem do mascavo, nem o tipo de açúcar deve abusar, tá? Ela pergunta também sobre a batata doce. Faz bem à saúde? Maravilha! Batata doce, inclusive, ela é uma ótima fonte de carboidrato, tá? E não tem o problema do amido, do problema de que a batata inglesa, né, a batata comum, tem. Então, para você que precisa, que está controlando o peso, né, a batata doce, ela é uma ótima fonte de nutrientes, sem o problema de, muitas vezes, trazer aí, né, o fator daquela preocupação de engordar, tá? Batata doce é muito usado por pessoas que querem, né, fortalecer os músculos, né, desenvolver os músculos, tá? É uma ótima fonte de carboidrato e é ótimo para a saúde, tá, dona Ilza? E diabético pode usar, tá? Pode usar melhor do que a outra batata. E, claro, sempre o diabético tem que dosar muito cada alimento. Então o segredo para o diabético, dona Ilza, está no equilíbrio. Usar um pouquinho, tá? Nunca exagerar nas quantidades. Esse é um bom segredo, tá? E ela pede para falar sobre diabetes no próximo programa. Beleza, tá? Vou marcar o seu pedido aqui e vou preparar aí um programa especial para
para diabéticos, atendendo a sua sugestão, tá bom, Eusa? Um grande abraço. A Eunício Tavares, de Pilares, pergunta sobre anemia. O que usar? Como se alimentar? Então, a anemia está relacionado, dona Eunice, com a carência de ferro, né, na alimentação. Pode estar relacionado, às vezes, né, com carência de vitamina B12. Mas uma alimentação equilibrada, como nós sempre temos aqui apresentado, na combinação, na variedade, tá? Dar preferência pelos alimentos integrais, vegetais, a variedade, não usar sempre aquele arrozinho, feijão e uma folhinha de alface com uma carne, tá? Então você deve acrescentar os alimentos que são ricos em ferro, né? Quais seriam boas fontes de ferro? Vamos lá. O melado de cana é uma ótima recomendação para quem sofre com anemia. Você pode utilizá-la pura, né, uma colherzinha 3 vezes ao dia de melado, tá? Se não for diabético, né? E a beterraba, o suco de uva, tá? Fantástico também, tá? Especialmente uva escura. Você pode estar usando suco verde, tá? Minha esposa, no ano passado, estava gestante e apresentou um pequeno quadro de anemia. E só com o suco verde, couve, maçã, cenoura, beterraba, um pouquinho de limão, normalizou, dona Eunice, normalizou o problema da anemia. Isso que ela estava gestante, hein? Não precisou tomar nem mesmo o sulfato ferroso. Só com o suco verde e aveia, né? Um melado, tá? Eu tenho certeza, usou, vai normalizar. Deve-se evitar os alimentos refinados, o açúcar, esses alimentos que são, como eu falei, o açúcar, além de não ser um alimento, ele ainda é um ladrão de cálcio, ladrão de minerais, tá? E danifica aí o organismo. Então a melhor forma de se alimentar é utilizar alimentos, né, saudáveis, integrais e aqueles que têm, né, boa fonte de ferro. O feijão também, né, o grão de bico, né, o gergelim, tá bom? Mas fica a dica, melado de cana é um dos que tem uma maior composição de ferro, assim, para você estar usando. Pode usar no pão, pode usar no suco, pode usar com iogurte, tá bom? Ok, vamos falar outro dia também sobre anemia para os nossos ouvintes. E a Leila Simões de Pilares também, ela mandou aqui sua participação. Só preciso entender aqui, talvez ela queira saber sobre a jaca, é isso? Quer saber sobre a jaca, Dani? Então, a jaca como sendo uma fruta, é um ótimo alimento, tá, dona Leila? E com certeza ela tem aí os seus valores nutricionais. Agora são 9h17, tá? Eu vou aqui encerrar o programa, tá, de hoje, porque o nosso tempo já se esgotou, o nosso quadro da saúde. Amanhã eu vou falar com vocês sobre o glutamato, tá? E vou falar para Leila, vou trazer mais detalhes sobre a jaca. Amanhã, Leila, fique ligadinha que a gente vai falar mais sobre os benefícios da jaca, tá bom? Porque está aqui o missionário Aloísio, o céu está acessível a você. E Aloísio, aqui estão os pedidos de oração, tá? Na nossa lista de hoje.